Surgido como uma comemoração inglesa, após a guerra, o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, através de Charles Miles, um jovem filho de ingleses. Não se sabe com a precisão a data em que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, o símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como a forma de comemoração à expulsão dos dinamarqueses de seus países. Ainda no século X, a ação era realizada anualmente. Com o tempo, a prática passou a popularizar-se em jogos com a bola, passaram a ser realizados com a maior frequência. Os jogos não tinham regras estabelecidas e para permitidos diversos tipos de agressões para avançar ou conter adversários, em que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo XI decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada. Apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos da escola pública da Inglaterra. Porém, o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classes altas do colégio da elite inglesa. O futebol, esporte que é considerado a paixão nacional e sem dúvidas o mais popular no mundo, começou a ser praticado na Inglaterra no século XVII. À época o esporte não tinha o formato que tem hoje, tem pouco era chamado de futebol. E isso aconteceu há décadas depois com a criação das regras. Hoje o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, proporciona eventos globais, transforma atletas de todas as origens em ídolos internacionais e utiliza das mais altas tecnologias em transmissões e equipamentos esportivos. No entanto, a história do futebol não começou assim. O esporte trilhou uma longa jornada e sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes até chegar a esse patamar. As primeiras regras escritas para futebol foram surgidas em 1830. The Football Rules foram criadas pelo Colégio Harrow. Estabeleceram um número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Como havia uma diversidade nas regras que haviam para cada colégio. Em 1848, houve uma reunião de diretores de várias escolas que estabeleceram um código comum para o futebol, que o ampliou a aceitação das atividades nos meios educacionais e nas classes mais altas. Ao longo da década, novas regras foram implementadas e muitas outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre as mudanças, muitas colaboram para que se ficasse um jogo limpo e justo.